Prefeito Clésio Salvar usa as redes sociais para promover a ação de vacinação em Criciúma. E você vai ver também. O uso da bicicleta cresce em todo o país, mas também os acidentes envolvendo elas. E isso está preocupando as autoridades. Ministérios públicos ativos em busca de shows caros nos municípios. A Alesc aprova a lei que incentiva o cicloturismo no estado. Programa estadual de redução de agrotóxicos é lançado pela Alesc. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 16 de junho de 2022, feriado nacional. A bicicleta tem sido muito utilizada devido ao aumento do preço dos combustíveis. Mas um outro dado que subiu foram os acidentes envolvendo ciclistas. O uso da bicicleta tem sido uma alternativa para quem tenta fugir dos elevados preços dos combustíveis. Mas, segundo uma pesquisa da Abramet, aumentou em 13% o número de acidentes com quem pedala. Além dos números, relatos de ciclistas mostram que os acidentes envolvendo esse meio de transporte e a impunidade têm deixado os usuários dessa prática cada vez mais apreensivos. Entre janeiro e março de 2022, 4 pessoas morreram no Distrito Federal, diferente de 2021, que registrou uma queda de 52% nos acidentes envolvendo bicicletas. Esse aumento da frota, né, foi o suficiente para que os acidentes acontecessem. Na realidade, há um desrespeito às regras de trânsito, né? O ciclista foge da via que é própria para ele e vai no meio do trânsito. Principalmente aqueles que fazem delivery, né, que têm pressa, que querem correr, estão transitando no meio dos carros, né, de maneira impossível. E um veículo que, à noite, faltando uma iluminação, né, traseira, dianteira, né, faltando um protetor, um capacete, uma proteção para que ele não vá, se for ao chão, tenha essa proteção, né? Falta de uma buzina, né? A buzina é um negócio necessário. E os deliveries estão abusando por demais, avançando o sinal, entrando do lado do ônibus, o motorista não o vê no trânsito. Né? E, na realidade, nós estamos precisando aí de ciclovias, mais ciclovias e manutenção dessas ciclovias. E se utilizar a bicicleta também ajuda a diminuir a poluição, um novo estudo revela que caso o ar fique mais puro, a expectativa de vida dos seres humanos aumentaria em 2 anos. Um estudo da Universidade de Chicago, divulgado nesta segunda-feira, revelou que uma redução da poluição do ar aumentaria em até 2 anos a expectativa de vida média da população. O percentual de micropartículas na atmosfera é particularmente elevado em países do Sudeste Asiático, onde o crescimento econômico está retirando milhões de pessoas da pobreza em troca de gastos consideráveis de energia. A expectativa de vida na região poderia aumentar em até 5 anos se a poluição fosse reduzida aos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com o relatório do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago. A OMS endureceu as escalas de medição das micropartículas no ano passado para alertar e promover a implementação de medidas de saúde. De acordo com a organização, as micropartículas com tamanho equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo humano são capazes de passar dos pulmões para o sangue, o que aumenta as possibilidades de câncer. Nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar, com quase 300 milhões de habitantes, a expectativa de vida poderia aumentar 8 anos com a adoção de medidas, enquanto a capital Nova Delhi poderia aumentar até 10 anos. Depois dos escândalos envolvendo verbas públicas e shows musicais, o município de Alagoas foi proibido pelo Ministério Público de gastos altos com esse tipo de entretenimento. Segundo a decisão, o município de Viçosa não pode ultrapassar R$100 mil na contratação geral de artistas. Se o espetáculo for pago pelo governo estadual, o limite sobe para 50 mil.
A juíza Juliana Batistella Guimarães de Alencar também determina que o descumprimento da decisão acarreta multa de R$100 mil. A justiça argumenta que não há justificativa para um gasto desses em shows, enquanto condições básicas de vida digna dos cidadãos não estão sendo atendidas. O documento ressalta ainda que cidades do estado também entraram em emergência devido às fortes chuvas no último mês. A decisão compara que o valor gasto no show de 1 hora de Safadão é o suficiente para pagar um mês de trabalho de cerca de 160 professores da educação básica ou 200 enfermeiros. A advogada especializada no setor cultural, Aline Akemi Freitas, afirmou que se não houve a comprovação de irregularidade na execução do orçamento ou dos processos de contratação, parece que a limitação dos cachês representa interferência do judiciário na atuação dos poderes executivo estadual e municipal. Segundo ela, se a lei orçamentária aprovada pelo Legislativo previa o gasto com o show, não há razão para proibição nem justificativa para limitar os cachês. Seria como a juíza dizer que o município só pode gastar X na construção de uma escola ou de uma ponte. O cancelamento do show de Safadão e a imposição de um teto para os cachês acontecem enquanto uma série de shows são investigados em pelo menos 29 municípios do Brasil, que começou após o sertanejo Zé Neto criticar a cantora Anitta e fazer um discurso contra a Lei Rouanet, o que motivou uma série de denúncias de cachês pagos com verbas das prefeituras. Como, por exemplo, dos shows de Gustavo Lima pelo Brasil, que chegam a custar R$1 milhão. A seguir, nova lei catarinense traz incentivos para o cicloturismo. Depois do caso Carol Nakamura, onde a apresentadora revelou que o filho que criava voltou para a família biológica, especialistas comentam e alertam ainda mais as famílias sobre adoções irregulares. Foi com esta publicação no Instagram que a apresentadora Carol Nakamura anunciou que o garoto de 11 anos, que era criado por ela há 3, voltaria para a casa da família. Na rede social, ela afirmou que não tinha guarda para fins de adoção, mas sim uma autorização dada pela mãe da criança. A advogada explica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dita o momento em que a criança será ou não retirada do lar da família. E ainda que não fique sob a guarda dos pais, a prioridade, segundo ECA, é que o menor permaneça no seio familiar sob a tutela de avós, tios ou primos, por exemplo, e não sob cuidados de terceiros. Nesse caso, a pessoa ou família interessada precisa entrar com um processo de adoção. Então a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e lá você precisa estar inserido, tudo isso supervisionado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então você precisa estar inserido nesse cadastro, você obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação, e nessa avaliação, que é feita por psicólogos, tem um estudo psicossocial posteriormente, esses profissionais do juízo, eles vão conseguir avaliar qual que é o seu perfil e para que tipo de criança o seu perfil se enquadra. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção no país chega a quase 4 mil, enquanto o número de pretendentes passa de 33 mil. Mas a maioria deles espera por crianças de até 6 anos de idade. Só que grande parte das crianças disponíveis tem mais de 8 anos. E outra grande parcela é de adolescentes com mais de 16. E toda a demora para a finalização do processo de adoção, segundo a especialista, muitas vezes é o que leva os pretendentes ao procedimento popularmente conhecido como adoção à brasileira. Infelizmente, ela é muito comum em locais onde a pobreza é um pouquinho mais extrema, ela ocorre com mais frequência.
Normalmente, aquela mãe tem aquela criança, eles conseguem burlar o registro, então passa como se tivesse nascido daquela pessoa. Então você não consegue depois, você não tem a forma de fiscalizar, porque rola muita corrupção, rola dinheiro para adotar dessa forma e ocorre demais. A advogada explica que a maior parte dos casos de adoção ilegal ocorre nas regiões norte e nordeste do país, mas no restante do Brasil também há ocorrências. Aqui em São Paulo, durante os quase 4 anos de espera na fila da adoção, o casal Cláudia e Rodrigo comemoram a vitória. São pais não só de uma, mas de 2 crianças. Mas, por enquanto, a guarda é provisória. Nós participamos de alguns grupos de apoio a adotantes, né, do nosso município. Eu acho que talvez seja a primeira dica para dar para quem tá pensando em adotar. Participem de grupos de adoção, conversem, se informem, discutam o tema com quem tem conhecimento de causa, né, e quem está apoiando casais adotantes. Quando você está dentro de um grupo de apoio, quando você tem esse conhecimento, ele fica mais fácil você entender, aceitar, acalmar o seu coração para poder conduzir o processo de forma mais tranquila, né? E depois de tudo que enfrentaram até aqui, o casal reconhece a necessidade de cada passo dado ao longo dessa jornada. A adoção não é só uma prova de amor, é um ato de coragem, porque não vai ser como você imaginou, não vai ser fácil, vai doer, vai desesperar em algum momento. Você vê que tudo valeu a pena. O problema é que nem todo mundo chega a essa conclusão e é por isso que todas as etapas da adoção são tão importantes. Dados preliminares de 2022 mostram que até agora o percentual de devoluções está em quase 4%. Se já finalizou essa adoção e tudo mais, está naquele processo de finalizar, pode haver a ocorrência de indenização para essa criança. Para que a indenização? Para enriquecer a criança? Não, mas para tentar diminuir os danos psicológicos que essa criança vai levar para o resto da vida dela. Ai, que delícia, meu amor. Obrigada. Apesar de compreender e concordar com todo o processo necessário, a influenciadora digital Caroline Haddad pontua. Acho que a parte de critérios, eles estão corretos, sim. A parte burocrática que eu acho que é um pouco exagerada. Moradora de Campinas, Carol conta que na cidade do interior paulista, o processo de adoção pode chegar a 9 anos de espera. Ela aguardou 4, até que decidiu buscar o filho no Malawi. A gente conheceu o Tendai por foto, a gente viajou para lá para conhecê-lo. Aí a gente adorou ele, a gente viu que era um perfil de criança que tinha muito a ver conosco. A gente ficou com ele lá um tempo para a gente se conhecer melhor. Depois disso, a gente entrou com o pedido de adoção dele e aí veio a pandemia, né, que atrapalhou um pouquinho meu processo. Por isso que meu processo demorou 1 ano e meio. Senão, teria demorado uns 6 meses. Tendai, de 7 anos, chegou ao Brasil há apenas 3 meses e já mudou tudo na casa da nova mãe. Tudo muda, porque eles viram prioridade, né? E é uma coisa natural, não é uma coisa assim que a gente faz conscientemente, é natural. Do Malawi ou do Brasil, o que importa é que se tudo é feito conforme a lei, as crianças ganham muito e os pais ainda mais. A recompensa é diária. Uma lei de origem parlamentar quer estimular políticas de incentivo ao cicloturismo. A intenção é promover o uso de bicicletas em roteiros pelo interior. Com a legislação, os amantes das bicicletas poderão fazer em longos e prazerosos mecanismos de suporte e identificação de rotas. Santa Catarina é um estado que possui características geográficas diversas. Os terrenos têm aspectos próprios em cada região. E isso possibilita muitas atividades esportivas, mas uma se adapta em todas. O cicloturismo, além de promover qualidade de vida, é sinônimo de equilíbrio para quem pedala. De norte a sul, leste a oeste, grupos se reúnem e buscam terrenos longe dos grandes centros para promover pedaladas em meio a cenários exuberantes. A atividade se tornou tão comum que uma lei estadual
institui a política de incentivo ao cicloturismo em Santa Catarina. Aprovado pelo Parlamento Estadual, sancionado pelo governo, o texto proposto pelo deputado Volney Weber quer estimular cada vez mais o uso de bicicletas nos roteiros de interior e promover ações conjuntas entre municípios para que a atividade se torne cada vez mais presente na vida dos catarinenses. A legislação fomenta que municípios abracem a causa, disponibilizem sinalizações e rotas a serem percorridas. O Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos, de autoria do deputado estadual Pedro Padre Baldissera, do PT, foi sancionado pelo governador Carlos Moisés no último dia 7 de junho. O objetivo prepara o Estado para a redução de forma progressiva do uso de agrotóxicos. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2016 apontaram que 64% dos alimentos consumidos no Brasil estavam contaminados por agrotóxicos. Só entre 2007 e 2014 foram mais de 34 mil notificações de intoxicação por agrotóxico no país. Em 12 anos, o uso de veneno nas lavouras cresceu quase 300%. Em Santa Catarina, a Diretoria de Vigilância Sanitária registrou, só de janeiro a julho do ano passado, 232 notificações de intoxicação por agrotóxicos. Deste total, 33% são contaminantes de uso agrícola. A partir de agora, Santa Catarina passa a contar com um programa estadual de redução de agrotóxicos, o PROERA. A lei foi sancionada no último dia 7 de junho. A iniciativa foi da Assembleia Legislativa. O autor do projeto que deu origem à lei é o deputado estadual Padre Pedro Baldissera. A intenção é preparar o Estado para a redução gradual do uso de agrotóxicos na agricultura, pecuária e outras atividades, ampliando a oferta de insumos de origem biológica e natural e incentivando a agricultura agroecológica. Nós sabemos que Santa Catarina é o quarto estado na produção e, ao mesmo tempo, também de famílias envolvidas. São hoje mais de 1.200 famílias que trabalham com a produção do alimento saudável. E, além disso, nós temos ainda em torno de 700 famílias que estão esperando para serem credenciadas como produtoras de produtos saudáveis. Então tem uma demanda muito forte, muito grande. O Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos prevê o incentivo a pesquisas na área e o financiamento público de ações para estimular o cultivo de alimentos orgânicos e agroecológicos. A lei tem, entre outros objetivos, a de monitorar e fiscalizar os resíduos de agrotóxicos nos alimentos, estimular a fabricação e comercialização de produtos de origem biológica e baixo risco para a saúde, que substituam os pesticidas tradicionais, e a qualificação de profissionais agricultores e consumidores para atuarem nessa transição de práticas tradicionais para outras que beneficiem o meio ambiente e a saúde pública. É preciso que haja um processo de transição do modelo tradicional para este modelo de produção agroecológica. E claro que para mudar a propriedade é preciso que haja um aparato por parte do ente público, com subsídios, com programas, com algumas ações. A seguir, Criciúma prepara a mobilização de vacinação. O prefeito Clécio Alvaro de Criciúma falou mais uma vez sobre a questão da baixa procura por vacinas pela população. O prefeito usou suas redes sociais para divulgar as ações que o município vai realizar para atingir a meta vacinal.
Criciúma está com uma média global em todas as vacinas de 47% de aplicação, entre de rotina e de campanhas, e por isso a administração municipal e a Secretaria Municipal de Saúde lançaram a campanha Criciúma Vacina, que contará com um final de semana nos dias 25 e 26 de junho de vacinação nos 3 parques do município. As equipes estarão nos espaços de lazer com imunizantes da campanha e de rotina disponíveis para a população. O prefeito Clésio Salvar utilizou suas redes sociais para fazer um apelo à população. Hoje faço uso aqui das redes sociais e por isso quero falar com você sobre a questão da vacinação do município de Criciúma. O estado de Santa Catarina sempre foi referência em termos de vacinação. Várias doenças foram erradicadas graças a esta ação aqui do nosso estado e também do Brasil. Mas Criciúma sempre esteve acima da média. Mas nós temos observado que este ano, o ano de 2022, nós caímos de forma assustadora. Criciúma ficava entre 97% e 98% da população que recebia a vacina. As vacinas como, por exemplo, tuberculose, poliomielite, do sarampo, diarreia, meningite, enfim. Essas vacinas que são obrigatórias, os pais não estão levando as crianças para tomar a vacina. Por isso, nós aqui em Criciúma desenvolvemos uma grande campanha neste sentido. Em todas as unidades de saúde, nas 48 unidades de saúde, tem todas as vacinas necessárias. É claro que em algumas delas nós estamos atendendo com horário estendido para facilitar a vida. Mas mesmo assim, você não terá desculpa de dizer, mas não posso levar o meu filho porque eu não tenho horário, porque eu estou trabalhando. Então no dia 25 e no dia 26, nos 3 parques da cidade, no sábado e domingo, nós vamos estar ali pronto, com toda a equipe da Vigilância Sanitária para vacinar o seu filho. Então, não perca esta oportunidade. Eu sei que o caixão mais pesado é aquele que é o mais pequeno, mas também deve pesar muito na sua consciência se você não levar o seu filho para tomar a vacina. Vamos todos nós fazer Criciúma ser o orgulho de todos os catarinenses e leve então os seus filhos para tomar a vacina. A procura está baixa para todas as faixas etárias, inclusive aqueles que são de rotina para as crianças. Os dados mostram que em 2018 a vacina da BCG contra a tuberculose, a cobertura era de 96%. Em 2019 e 2020 foi de 90%. Já em 2021 caiu para 78% e atualmente está em 26,78% em crianças até 1 ano e 11 meses e 29 dias. Depois da pandemia da Covid, como no caso da vacina tríplice viral, a segunda dose para crianças até 1 ano e 11 meses e 29 dias, que em 2018 atingia 84,23% da população alvo, em 2019 foi de 83,73%, caindo especificamente em 2020 e 2021 e até agora está em 19,21% em 2022. As doses de reforço da Covid-19 também apresentam falta de procura pelos criciumenses. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, as pessoas aptas com mais de 50 anos para tomarem a 4ª dose, porém apenas 7.854 pessoas se imunizaram do montante de 29 mil. Já para a 3ª dose, 95 mil criciumenses ainda não foram se imunizar. Esses são os dados apresentados e que determinam a nova ação do município de Criciúma. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias ficam à disposição nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês uma boa noite, um bom restinho de feriado. Até amanhã.